Existem lugares que parecem pintados à mão, onde a luz toca a terra de um jeito diferente, e cada curva da paisagem parece esculpida por algo divino. Lugares que não parecem reais, mas são. Este é um deles. Este é o segundo capítulo da nossa travessia por um país que, a cada passo, nos faz perguntar: como isso é possível? A Suíça é mesmo real? Entre vales escondidos e picos eternamente brancos, entre vilarejos que parecem saídos de contos de fada, e lagos que espelham o céu como se fossem portais, a Suíça nos chama de volta, mas não com palavras, com silêncio, com imensidão. Aqui, o tempo desacelera, a natureza sussurra, e o coração, por instantes, acredita estar sonhando. Mas não é um sonho, é apenas a realidade, numa versão que poucos têm o privilégio de ver. Este é o episódio 2 de A Suíça é Real. Uma viagem em 4K por paisagens que não cabem nas palavras. Aperte o cinto da alma. Vamos continuar. Imagine um vale tão profundo, tão silencioso, tão perfeito, que você se pergunta se ainda está na Terra. Esse é Lauterbrunnen, um dos lugares mais impressionantes de toda a Suíça, e talvez de todo o planeta. Escondido entre imensas paredes de pedra que se elevam em vertical brutal, esse vale glacial esculpido pelo tempo abriga um espetáculo raro. 72 cachoeiras, algumas tão altas que parecem cair do próprio céu. Elas não apenas escorrem, elas voam, dançam no vento antes de tocar o chão, como se a gravidade estivesse sendo gentil por aqui. A mais famosa delas, a Salba Bachal, despenca de quase 300 metros de altura, em névoa dourada ao pôr do sol. E o mais curioso é o som. Não há o barulho que se espera de tanta água. Há um sussurro, como se as quedas falassem entre si. É uma paz sonora, como se o mundo lá fora não tivesse permissão para entrar. Lauterbrunnen não é só natureza. É um vilarejo de casas de madeira impecavelmente preservadas. Varandas cobertas de flores, trilhos de trem que serpenteiam entre campos verdes. E vacas com sinos no pescoço, ecoando como se cada uma marcasse o compasso da terra. E mesmo assim, mesmo com vida, cor e movimento, há uma sensação constante de que estamos num lugar sagrado. Não porque alguém declarou isso, mas porque a paisagem exige respeito. Poetas e exploradores já tentaram descrever este lugar. Um deles, J.R.R. Tolkien, se inspirou aqui para imaginar o lendário Vale Élfico de Rivendell, em O Senhor dos Anéis. E olhando ao redor, é impossível não ver as mesmas quedas suaves, as torres de pedra, os pinheiros cobertos de névoa. É como caminhar por dentro de uma lenda. Em 4K, Lauterbrunnen se revela como um poema visual. As nuvens deslizando pelas encostas. As trilhas suspensas por entre penhascos e florestas úmidas. As gondolas subindo aos céus em câmera lenta, rumo a vilas alpinas invisíveis.
É um lugar onde o tempo caminha com calma, onde o excesso de beleza não cansa, só eleva, e onde cada passo é uma lembrança de que o mundo ainda guarda magia. Este é Lauterbrunnen, um vale escondido no coração da Suíça, que parece existir apenas para nos lembrar de que o impossível, às vezes, é real. Zermatt é onde o tempo se curva e a modernidade se cala. Aqui, carros não entram. E talvez por isso, o silêncio seja tão puro. Tudo é conduzido por carrinhos elétricos ou pelos próprios passos. Porque em Zermatt, a pressa não sobe montanha. A paisagem não grita. Ela hipnotiza. E no centro desse feitiço está ele, o Matterhorn. Majestoso, imóvel, eterno. O Matterhorn não é apenas uma montanha. É um símbolo. Uma presença que domina o horizonte como se fosse um deus antigo congelado em pedra. Com seus 4.478 metros de altura, seu formato piramidal perfeito e sua crista que corta o céu. Ele não apenas define a identidade de Zermatt, ele a transcende. Mas há mais do que pedra e gelo. Zermatt é alma. São as casas de madeira escura com séculos de história. Os telhados cobertos por neve. O cheiro de pinho no ar frio. E o som suave das botas esmagando a neve fresca enquanto o sol reflete nos picos eternos. Os trens vermelhos da Gornergratbahn escalam trilhos impossíveis, levando viajantes a paisagens que parecem pintadas. A cada curva, o cenário muda. Geleiras ondulando como rios congelados. Pontes suspensas sobre abismos. E o Matterhorn, sempre ali, como se estivesse observando tudo, mas jamais sendo tocado. A história também ecoa. Foi aqui, em 1865, que 7 homens tentaram escalar o Matterhorn pela primeira vez. 4 não voltaram. E ainda hoje, essa lenda paira sobre o vilarejo. Um lembrete de que a montanha pode ser bela, mas também indomável. À noite, Zermatt silencia. As luzes se acendem devagar. E sob o céu mais limpo que você pode imaginar, milhões de estrelas brilham ao lado da montanha. E por um instante, você entende por que alguns lugares não foram feitos para serem explicados, mas apenas sentidos.
Filmado em 4K, Zermatt não é só um destino. É um encontro com a natureza em sua forma mais respeitável. É onde o humano e o sublime dividem o mesmo espaço. Com humildade. Este é Zermatt, onde tudo é pequeno, diante do infinito em forma de montanha. Entre dois lagos tão claros que parecem feitos de vidro derretido, e sob as sombras de montanhas eternamente nevadas, existe uma cidade onde os elementos da natureza se encontram para dançar. Essa cidade se chama Interlaken. Seu nome significa exatamente isso: entre lagos. E de fato, Interlaken repousa como um santuário entre o Lago Thun e o Lago Brienz. Dois espelhos gigantes onde o céu parece vir nadar. Mas Interlaken é mais do que geografia. É um convite. Um portal para o impossível. Aqui, as águas são turquesas sem explicação. A vegetação pulsa em tons de verde que nem sabíamos existir. E as montanhas? As montanhas surgem como titãs ancestrais. Jungfrau, Monch, Eiger, três colossos de gelo e rocha que observam o vale com uma majestade silenciosa. É de Interlaken que se parte para algumas das experiências mais surreais da Suíça. Trens de cremalheira que escalam picos cobertos de neve. Saltos de parapente que flutuam como sonhos sobre o vale. Passeios de barco onde até a água parece encantada. E mesmo assim, no meio de toda essa adrenalina, há espaço para o silêncio. Nos bancos à beira do rio Aare, nas trilhas que serpenteiam entre pinheiros e flores alpinas, nos cafés onde o tempo para, e o Matterhorn, ao longe, sussurra histórias em forma de nuvem. Interlaken parece o ponto de equilíbrio perfeito entre a aventura e a contemplação, entre a força e a leveza, entre o gelo eterno das alturas e a calma líquida dos lagos. Muitos a veem como ponto de passagem. Mas quem observa com o coração aberto, entende. Interlaken é um destino em si. Filmado em 4K, Interlaken se transforma em poesia visual. O reflexo das montanhas nas águas calmas. As casas em estilo alpino com janelas floridas. E o céu, sempre mudando, sempre presente, sempre vasto. Este é Interlaken, onde cada olhar encontra uma paisagem que não deveria existir, mas existe. E está à espera de quem sabe ver.
Se a Suíça tivesse um lugar onde a realidade flerta com a fantasia, onde os glaciares parecem descer do céu e as montanhas falam em sussurros gelados, esse lugar se chamaria Grindelwald. Grindelwald não é apenas um vilarejo. É um cenário vivo. Uma pintura em movimento que muda com a luz do dia e o ritmo das nuvens. Cercado por colossos de pedra como o Eiger, o Veterorne e o Mons. Esse vale parece esculpido não por erosão, mas por intenção divina. Aqui, tudo é dramático e incrivelmente harmonioso. As encostas se inclinam como paredes naturais. Os chalés de madeira parecem flutuar no verde. E lá no alto, o gelo eterno brilha como cristal sob a luz suave do entardecer. E então, você escuta. Nada. O silêncio de Grindelwald é quase sagrado. É o tipo de silêncio que tem textura, que acolhe, que escuta você de volta. Daqui, partem os trens para lugares que parecem pertencer a outro mundo. O Mirante Farst, com sua passarela suspensa sobre o abismo. O Eiger Glacier, onde se pisa no gelo milenar. E o lendário Jungfrau Jochor, a estação mais alta da Europa. Onde o céu toca os sonhos, e o ar congela até a alma. Mas mesmo no centro do vilarejo, a magia está por toda parte. No cheiro de madeira antiga, no render das escadas de chalés centenários, na fumaça das lareiras que desenha formas no ar gelado, e no som das sinetas das vacas alpinas ecoando como música ancestral. Grindelwald foi fonte de inspiração para escritores, cineastas, pintores. E não por acaso. Aqui, o cenário não é pano de fundo. Ele vive com você. Respira com você. Te molda. Em imagens 4K, Grindelwald se revela em detalhes quase oníricos. As neblinas dançando nas encostas. Os campos floridos no verão. Os telhados cobertos de neve no inverno. Cada estação aqui é uma história. E cada história é inesquecível. Este é Grindelwald. Um nome que parece ter sido inventado para um conto de fadas, mas que esconde um mundo tão real, que chega a ser difícil de acreditar. Às margens calmas do lago de Lugano, existe um lugar onde a pressa não entrou, onde as casas se espremem com delicadeza entre a água e a montanha, e onde a beleza chega sem esforço. Esse lugar se chama Morcote. Com ruas de pedra, arcos sombreados e varandas com flores pendendo como orações. Morcote não tenta impressionar.
Ela encanta em silêncio. Sem gritar, sem querer provar nada. Ela apenas é. Antigamente um simples vilarejo de pescadores. Hoje Morcote é reconhecida como uma das vilas mais bonitas da Suíça. Mas, curiosamente, continua escondida. Como se quisesse ser descoberta apenas por aqueles que realmente olham. Subindo suas escadas de pedra, entre muros cobertos de era, encontramos a igreja de Santa Maria del Sasso, um santuário barroco que observa tudo do alto, cercado por ciprestes e tumbas seculares. Ali, o tempo pesa, mas não machuca, ele apenas repousa. E ao redor, a natureza emoldura cada esquina com perfeição. O lago calmo refletindo o céu. Os barquinhos deslizando devagar. As montanhas italianas ao fundo. E o som da água tocando as pedras como uma canção antiga. Caminhar por Morcote é como folhear um livro de arte. Cada fachada tem história. Cada detalhe foi colocado com alma. Do Parco Scherrer, com seus jardins exóticos e templos orientais, ao mercado local, onde o azeite, o vinho e a tradição dividem o mesmo espaço. Morcote não mudou muito ao longo dos séculos. E talvez essa seja sua maior virtude. Ela resiste. Mantém viva uma forma de viver que prioriza o belo, o simples, o essencial. Em 4K, Morcote revela suas camadas. A luz dourada ao entardecer, as sombras se alongando sob os arcos, o reflexo perfeito das torres no lago imperturbável. Não é uma paisagem que grita por atenção, mas uma que fica na memória, mesmo quando os olhos já se fecharam. Este é Morcote, um sussurro à beira d'água. Um poema em italiano escrito em pedra e silêncio. Um refúgio que, uma vez visto, nunca mais será esquecido. Há lugares que não precisam de muito para impressionar. Basta o reflexo de uma nuvem, o toque do vento na superfície da água, e o silêncio, carregado de significado. Esse lugar se chama Iseutwald. Às margens do lago de Brienz, Iseutwald repousa como se estivesse adormecida há séculos. Uma vila minúscula, quase esquecida, mas que parece ter sido preservada como um segredo entre as montanhas e o espelho da água. As casas, em estilo alpino, se enfileiram como personagens de um conto antigo. Os telhados em madeira escura, as janelas floridas. E aquela tranquilidade que não se encontra mais. Uma paz que não foi criada, mas herdada.
E então, ao fundo, uma doca, simples, de madeira, avançando suavemente sobre as águas verdes azuladas do lago. Foi essa imagem, essa doca solitária diante da imensidão, que rodou o mundo ao aparecer em uma série coreana. E com isso, Iseultwald despertou. Mas mesmo acordada, continua sonhando. Vista de cima, Iseultwald é ainda mais surreal. Uma península tímida avançando sobre o lago, com o castelo Seeburg vigiando as águas como se fosse um guardião ancestral. Ao redor, montanhas altíssimas refletem como miragens. Tudo é simétrico, calmo, intocado. Aqui, o tempo não corre. Ele flutua. Você não anda por Iseultwald. Você navega pelo silêncio. Cada passo ecoa suave entre a madeira molhada e a brisa vinda das geleiras. Cada olhar encontra um detalhe que parece feito para emocionar. Em 4K, Iseultwald se transforma em uma joia visual. As gotas de orvalho nas folhas. O movimento sutil das ondas. A transição perfeita entre céu e água. É um lugar onde o som da câmera capturando imagens. É o único ruído que se permite ouvir. Este é Iseultwald. Não uma cidade. Não um vilarejo. Mas um reflexo delicado da paz. Um espaço onde a beleza não grita, ela sussurra. E quem escuta, nunca mais esquece. Imagine um lugar onde não existem estradas. Onde só se chega por teleférico. Como se você precisasse deixar o mundo para trás. Antes de entrar num outro completamente diferente. Esse lugar existe. E ele se chama Murren. Suspensa a 1.650 metros de altitude. Murren repousa numa borda invisível entre o céu e o vale. É o vilarejo mais alto do cantão de Berna, acessível apenas por trilhas ou gondolas. Como se a própria montanha tivesse escolhido guardar esse segredo. Chegar aqui é como flutuar até um sonho alpino. As casas são tradicionais. As ruas são silenciosas. E o que realmente domina a cena é a visão colossal dos três gigantes: Eiger, Monch e Jungfrau. Essas montanhas não são apenas pano de fundo. São presenças vivas, imponentes, imóveis, e ainda assim, eternamente em movimento na dança das nuvens e da luz. Caminhar por Murren é como andar no cenário de um filme que nunca termina. As trilhas saem do vilarejo e atravessam prados floridos, com penhascos que despencam em silêncio para o vale de Lauterbrunnen. O ar é mais puro, o tempo mais lento, e o mundo parece mais certo. Aqui nasceu o alpinismo moderno.
e também um dos primeiros resorts de inverno da Europa. Mas Mulheim não se modernizou demais. Ela preservou a essência, mantendo o que é raro: autenticidade. Em 4K, Mulheim é poesia de altitude. As gondolas cortando os céus. As sombras das nuvens deslizando sobre os picos nevados. Os sinos das vacas ressoando como um lembrete de que, mesmo aqui no alto, a vida continua, simples e bela. Este é Mulheim, o último suspiro desta jornada pela Suíça. Um lugar que parece flutuar no espaço entre o real e o inacreditável. E talvez, ao olhar essa paisagem que mistura gelo, céu, pedra e silêncio, você entenda por que perguntar se a Suíça é real continua fazendo sentido. Gostou da nossa jornada? Então comente aí embaixo, qual foi o lugar mais surreal desse vídeo para você? E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha explorar o planeta com a gente, em 4K, com emoção, arte e alma. Porque isso aqui é só o começo.